Olá pessoal, paz a todos vocês. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo dos infinitivos. Agora vamos trabalhar o infinitivo de tempo cronológico, beleza? Ele é muito semelhante ao particípio, né? O particípio temporal. Bem, aí temos esse infinitivo indica uma relação temporal entre suas ações e a do verbo controlador. Ele responde à pergunta quando. Existem três tipos de definição estrutural: antecedente, simultâneo e subsequente. Esse uso do infinitivo é muito comum. Cada categoria deve ser aprendida, certo? Então, cada categoria dos infinitivos deve ser aprendida, assim como a dos particípios, beleza? Aí temos o infinitivo de tempo cronológico antecedente. Bem, o infinitivo cronológico antecedente tem sua estrutura meta, certo? A preposição meta, um artigo neutro to mais um infinitivo. E a sua melhor tradução é depois de mais um verbo finito. Então, a ação do infinitivo de tempo antecedente ocorre antes da ação do verbo. Aí temos alguns exemplos, né? Dois exemplos aí nessa imagem aí, e na próxima veremos mais. Marcos 1,14. Temos ali meta, deto, paradotenai, tom e ioanen, euten, Jesus, esten galileian. Ora, depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia. Então, o infinitivo antecedente, ele entra esse depois de, certo? Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia. Quando que Jesus veio para a Galileia? Depois que João foi preso, certo? Olha a estrutura dele, metá, certo? Aí você tem o de, né, que é a conjunção, tem o artigo neutro e o infinitivo. Foi a construção que eu falei acima, né? Meta, to mais infinitivo, certo? E temos também o texto de Hebreus 10:26, acusios, ramartanonton, remon, meta. De novo, a mesma construção. Meta, to, laben, ten, epignosim, tes, aleteias. Se pecarmos deliberadamente depois de receber o conhecimento da verdade, certo? Então, aí ele entra de novo a mesma construção, meta, preposição, mais artigo neutro, mais infinitivo, certo? Na próxima imagem agora, temos aí mais exemplos, como Mateus 26:32. Olha a construção de novo, meta, de, to, egertenai, me, proaxo, rumas, esten, Galileian, e depois de ter sido ressuscitado, iria diante de vós para a Galileia. Iria diante de vós? Quando é que ele iria diante de vós? Depois de ter sido ressuscitado, beleza? Marcos 14:28, de novo, a mesma estrutura. Lá você vai ter metá, to, egertenai. Observa aí, ó, metá, que é a preposição, to, o artigo, e o infinitivo, é a construção dele quando ele é um infinitivo de tempo cronológico, né? Antecedente. Aí tem me proaxo Romas estem Galileia, mas depois que eu for ressuscitado, irei diante de vocês para a Galileia. Lucas 12:5, construção de novo a mesma. Observe aí, que a tradução é temer aquele que depois de matar tem autoridade para lançar no Guiena. Então note aí que esse infinitivo ele é antecedente, certo? Observa ali, ó, metá, to, apocteinai, né, que é o infinitivo. Outro exemplo aí, de novo, Atos 1:3, a mesma construção, tá? Você tem ali a metá, to, patein, depois de sofrer, se apresentou vivo. Quando que ele se apresentou vivo? Depois de sofrer.
Outros exemplos vocês podem encontrar aí em Atos 7:4, Atos 10:41 e Atos 15:13, beleza? Então, agora vamos para o particípio simultâneo, o infinitivo simultâneo na próxima imagem. Bem, o infinitivo simultâneo, a estrutura desse infinitivo é en, que é a preposição en, mais o artigo to, mais infinitivo. Esse infinitivo, sua ação ocorre contemporaneamente à ação do verbo principal. Sua tradução é enquanto, à medida que, quando, certo? Contemporaneamente é no mesmo tempo, né? Então você tem ali, você vai ter Mateus 13:4, ento speireien auton hamen apesam para ten rodon. Enquanto semeava, algumas caíram no caminho, né? Então, enquanto ele estava semeando, algumas caíram no caminho. Quando que algumas caíram? Enquanto estava semeando, ou seja, no mesmo instante. Enquanto ele estava ali, né, semeando, caíram, certo? Então, essa é a ideia do infinitivo simultâneo. Outro exemplo está aí na próxima imagem. Nessa imagem aí vocês têm Lucas 3:21. Olha a construção de novo ali, ó. En to baptistenai apanta ton laon. Quando todos foram batizados, certo? Então ele vai entrar o quando, né? Aí vocês têm Hebreus 2:18, mesma construção de novo, preposição, artigo e o particípio. Entogar, o potaxai, autor, tapanta, rudeb, afiken, né? O afiken. Porque quando ele sujeitou todas as coisas, a ele nada deixou, né? Que não tivesse sujeito. Quando ele sujeitou, certo? Construção é a mesma. Marcos 4:4. Cai em to, speiren, romen, epesen. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu. Então, aí, de novo, né, enquanto lançava a semente, na questão do particípio. Aí depois vocês têm aí o infinitivo subsequente. Né? O infinitivo subsequente, a ação desse infinitivo de tempo ocorre depois da ação do verbo controlador. Sua estrutura ela muda das outras duas, né? Do antecedente e aqui acabamos de ver a do simultâneo, certo? Ela muda a estrutura. A estrutura já é pro, que é a preposição pro, mais o artigo e o infinitivo. Ou pode ser o prim mais infinitivo ou prim re mais infinitivo. Beleza? Essa pode ser a construção dele subsequente. A construção que o traduz é antes de mais um verbo finito apropriado, certo? Bem, pegue esse exemplo. O pássaro já estava morto antes de apontarmos o estilingue. A oração ele apontou seria o infinitivo. E já estava morto é o verbo principal. O verbo vem antes do apontar, ou inverso. O apontar vem depois do morrer, certo? Assim, a ação do infinitivo ocorre depois da ação do verbo principal. A tradução seria antes de. Bem, temos aí o texto de João 4:49. Você tem um catabete, prim e mais infinitivo. Olha só, o prim ele aparece, mais o infinitivo apotanein, certo? E o restante do texto. Topai Dilmo, desce aqui antes que minha filha morra, certo? Antes que minha filha morra, beleza? O verbo desce aqui é principal, é o principal. Vem antes do infinitivo morra, ou seja, desce antes que minha filha morra. Você tem que descer primeiro antes que a ação do infinitivo ela aconteça, certo? Na próxima imagem, temos aí outros exemplos, né? Aí vamos ter João 1:48. Você vai ter pro, olha só a construção. Pro mais tu, se, Filipe Pão, né? Fonesai. Observe. Pro, né, que é a preposição, mais o artigo, mais o infinitivo fonesai.
ele não precisa necessariamente vir em linha, né? Eles podem estar separados, beleza? Como nesse exemplo aí. Antes de Felipe te chamar, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Beleza? Quando que Jesus viu? Antes de Felipe chamar, certo? Então, o verbo finito ele veio primeiro, né? Ele viu antes, né, de Felipe chamar. O outro exemplo aí, Marcos 4:30, de novo, vai ter o prim, né? O prim redis, a lectora, fonesai, né? Antes que o galo cante, 2 vezes 3 me negarás, certo? Então, primeiro acontece o verbo principal, ele iria negar 3 vezes antes que o galo cante, certo? Mateus 6:8, de novo você vai ter outra construção, pró, ali marcado, né? Em negrito, pró mais artigo, mais infinitivo, o aitesai, né? Vosso Pai sabe de que vós necessitais antes de vós pedirdes a Ele. Então, Ele sabe que vocês necessitam primeiro, né? A ação do verbo finito, ela vem primeiro. Depois o infinitivo ele entra, né? Vosso Pai sabe do que vós necessitais antes de vos pedirdes a Ele. João 8:58. Olha só. Prim, Abraão, Genestai, Egoemi. Antes de Abraão existir, eu sou. Ou seja, ele era antes de Abraão existir. Então você tem de novo o infinitivo nessa construção, prim ali, beleza? E outros exemplos você pode encontrar em Mateus 1:18, Gálatas 2:12, Gálatas 3:23 e Atos 2:20, beleza? Então, esses são os infinitivos, vamos chamar de tempo cronológico, né? Ou temporais, tá bom? Primeiramente o antecedente, depois temos o simultâneo e depois temos o subsequente. E cada um deles tem uma construção diferente, certo? É importante demais decorar essas construções para identificá-los. Então é isso aí, até o próximo vídeo.